o tema foi escolhido num outro momento, numa outra oportunidade, o grupo decidiu, todos, no coletivo, de que não se encaixaria mais o tema anterior, e selecionamos esse tema, que é um tema que reflete basicamente o que é o Centro-Norte baiano, que é de onde a gente fala, né? É do nosso local de origem. Estamos em sete, eu já vou apresentar a fotinha e falar o nome da gente, mas antes gostaria de falar o tema, né? E o tema foi esse: território, memórias, identidades, vozes e descentralização de políticas culturais. Esse tema é um tema grande, um título grande, mas porque discorre e representa basicamente o que é o nosso território, né? A nossa, a nossa Mila, parte nesse mapa da Bahia. Oi, Carlinha. eu acho que o microfone de Thales está aberto e está dando um retorno para a gente. Thales, fecha o microfone, por gentileza. Fechado. Tudo certo, pessoal? Outra Agora, coisa, quando tu começou a gravar, todo mundo com os microfones fechados. Eu estou pelo telefone e não estou conseguindo ouvir os ruídos aqui, está um pouco barulhento também. Mas, enfim, dando prosseguimento, por que esse tema, né? Por que dessa temática? Essa temática, basicamente, a gente vai refletir, né, sobre os interiores que existem dentro do interior. Então, a gente vai estar discorrendo acerca de identidades diversas, de memórias diversas, de vozes diversas, que dialogam entre si de maneira natural, de maneira orgânica, de maneira confluente, e que, por si só, representam a força do que vem acontecendo neste movimento, que é essa chegada, essa força, esse laço sólido de políticas culturais que vêm chegando, né? Antes ficavam centralizadas na região de Salvador, mas que vem chegando e tomando espaço. E eu não poderia, antes de apresentar os meus colegas, trazer o seguinte questionamento, né? O que é a nossa Bahia? Qual é a nossa identidade? Quais memórias nós falamos? Quais memórias nós alimentamos? E nisso, eu gostaria de, de pedir, né, para o colega passar o slide, por gentileza, para que possamos, então, iniciar essa discussão. Como eu havia dito, estamos em sete, onde nós temos Karine, nós temos Lívia, Milena, nós temos Pedro, nós temos Salles, nós temos José Henrique, nós temos Aragonês e eu que vos fala, que preenchemos esses espaços de territórios, de identidade e regiões imediatas. Então, eu passo a palavra para os meus colegas e antes eu gostaria de só solicitar para os nossos convidados que aguardem um momento de intersecções, um momento de bate-papo, um momento de conversa, de tirar dúvidas, de questionamentos e até de acréscimos, né, no que virá a ser dito. A gente definiu, né, um tempo de até 10 minutos nesse momento inicial para cada ATC e lá no finalzinho a gente vai estar abrindo essa mesa, essa roda, para que possamos fazer um diálogo expressando, né, as nossas opiniões, as nossas dúvidas e questionamentos. Reforço o agradecimento para todos que estão aqui presentes conosco, dizer da importância da felicidade que é estarmos discutindo identidade, memórias e, claro, os interiores que existem no interior. Então, boa noite a todos, que seja uma noite proveitosa e cheia de conhecimentos. Passo a palavra para o meu colega. boa noite, estão me escutando? Agora sim.
Então, boa noite a todos, né? José Henrique aqui, do Quilombo Lagoinha. Nosso grupo aí está com essa missão hoje, né, de discutir e apresentar um pouco desse território. E aí vou passar aqui um pouco para vocês, né, nesse início, essa junção em marco território, né, que é a divisão aí da Fundação Cultural da Bahia. E aí, desde onde eu estou aqui, né, Sertão de São Francisco, onde a Karina atua, entre os demais também, vai ter esses territórios, né? Deixa eu só passar aqui, porque ele vai estar, esse verdinho aqui de cima, o marco território 3, que é o centro-norte da Bahia. E aí ele é composto pelo território de identidade 17, que é o semiárido Nordeste 2. Tem os municípios de Augustina, Antas, Banzé, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João de Sá, Euclides da Cunha, Fátimas, Enópolis, Jeremoabo, Novo Soares, Novo Triunfo, Paripiranga, Pedro Alexandre, Ribeira, né, e Ribeira do Pombal, Santa Brígida e Santo Quinto. No território também de identidade 24, de Itaparica, que vai ser o de Abaré, Xorxó, Glória, Macureré, Paulo Afonso, Rodelas, e o território Portal do Sertão. Tem muitos municípios, não vou falar todos. O território Cinzal, que tem ali, mas ali no Portal de Seção a gente vai ter Itacaré, Feira de Santana, e aí Portal do Sertão, né? Lá no território do Cinzal vamos ter Candeias, Conceição, Conceição do Pité, Monte Santo, Nordestinas, Queimada, sim, Lua falando aí que é o município dela, que bom. E Piamonte Norte, Capituru, Itabicuru, que é o território de Lívia, né, Campo Formoso, Senhor do Bonfim, e o nosso aqui, meio de Carine, onde temos nós dois aqui, Sertão de São Francisco, Campo Alegre, Canudos, né, Casa Nova, onde eu estou, Coraçá e Juazeiro, onde Carinta. Então a gente vai ter essa divisão, dessa junção desse marco território, só que aí, em simbologias, né, quando a gente pensa na divisão de um território, né, dentro da geografia a gente vai falar isso como, primeiro, a divisão, né, território ligado à exerção do poder, onde se tem essas relações de poder. E aí a gente pega aqui essa divisão dos marcos territórios a partir dessa questão cultural, e aí a gente pega a junção, né? Como é que esse marco território cultural é definido? É definido a partir da grande referência que articula diferentes municípios, regiões, comunidades em torno de elementos culturais comuns, né? Permite enxergar a cultura de forma mais integrada, considerando expressões, práticas, identidades, mas também desafios sociais, políticos e econômicos. Na prática, o marco território ajuda a pensar as políticas públicas, fortalecer as redes culturais, dar viabilidade à diversidade regional, reconhecendo a cultura não tão isolada, mas em constante diálogo com a transformação. Então, porque a gente pega assim, né, um macro território que vai daqui do sertão, da Caatinga, onde é que eu estou, no meio da Caatinga, numa comunidade sem energia elétrica, com algumas questões culturais fortes desde 1900, e também vai até Feira de Santana, né, um polo industrial, né, um polo de circulação, uma cidade mais quase perto de Salvador. Então, o que é que nos une assim, né? Quando a gente fala de Caatinga, aí a gente vai para dentro de várias outras divisões, né? Dentro de outras divisões, o semiárido, né? A Caatinga, o sertão, né? Quais são as identidades e as questões que estão dentro desse território que nos traz esse pertencimento, né? Estou trazendo só essa questão agora do território, mas aí as meninas vão trazer da identidade e da cultura. Mas pensar que, quando a gente pensa em Nordeste, né? Quais as divisões territoriais que a gente está, né? Falando aqui muito do meu chão, assim. Então, eu estou, assim, dentro da escala, estou numa comunidade quilombola, dentro do sertão, dentro do semiárido, da Caatinga, dentro da Bahia, no território de identidade Sertão de São Francisco, dentro do outro marco território, que é o marco sertão, o centro-norte, né, da Bahia. Então, olha que tanta confusão, né? Tanta confusão de tantas divisões, que podem ser políticas, podem ser de poder, podem ser administrativas, mas aí a identidade, a cultura, né? Aí desse marco território, a gente vai ter vários municípios, né, como o Senhor do Bonfim, que hoje se tem a maior população quilombola, segundo o censo 2022. E aí, esse território também, antes de ser isso tudo, antes de ter essa configuração inicial, ele é um território afro-indígena, né? A Caatinga já é uma palavra indígena, né? A Mata Branca, né? Então,
quantas histórias aqui perdidas não, soltas aí ao velo, porque aqui mesmo no nosso território resgatou a nossa história e chegou aqui em 1912, antes mesmo de fazer a própria cidade, que hoje é a cidade de Casa Nova. E quantas outras histórias afro-indígenas aqui nesse território, nesse triunfo aqui de Pernambuco, Bahia, Piauí, que eu estou aqui perto do nosso, de São João do Piauí, né, que é aqui perto do nosso ancestral, que já reencarnou, que é Nego Bispo, e aí ele fala também desse território, não contradizendo essa questão política, né, da divisão e do território. Ele fala que nós somos território. Né? Então, quando a gente olha, hoje, a gente, dentro dos 27 territórios de identidade, também, cada um com suas representações enquanto agentes territoriais, a gente também, né, aí eu lembro muito do Nego Bispo, nosso território também é cor. E aí, quando a gente é escolhido para ser agente territorial de cultura, a gente também está falando desses territórios, dessas identidades, dessas outras questões que talvez nessas inúmeras definições, inúmeras divisões, né, regionais, de coisas da seca, da caatinga, ou políticas, não sejam levadas em conta. Né? Então, nosso corpo ali, ele, enquanto território. E aí, Nego Bispo, nessas questões também, a gente pode falar um pouco de Milton Santos, que vai falar da questão do território como esse lugar usado, como esse lugar dentro da geografia do poder. E aí, a gente pensar da diversidade, né, cultural, que esse município apresenta. A gente vê a junção de vários municípios, mas aí quando a gente vai destacando, né, a gente vai vendo as festas em comum, né, os períodos festivos, algumas agricultura ali, alguns embates também da agricultura com a agricultura convencional, com a outra que não é convencional. Então, são triunfos assim que não vamos deixar esse território como marco, mas ele está dentro dessa divisão, né, desse pôster. E aí, no caso da Bahia, estamos falando de um estado marcado por forte diversidade cultural e histórica, né? E aí, isso é tão verdade, porque eu estou falando aqui enquanto catingueiro e da Caatinga do Sertão, mas também baiano nordestino. Mas quando a gente vai falar de sertão, a gente está falando muito mais aqui do interior, porque a ideia de baiano da capital já é diferente da ideia de baiano do interior, né? Então, tipo, um baiano dentro da Caatinga do sertão. Então, são esses triunfos, essas discussões da identidade desses territórios. Então, a gente está muito mais próximo ali desse sertão, né? Cada localização, desse sertão, dessa conjuntura do que Salvador, porque é a cidade mais negra fora da África. Então, a gente vai ter essa afro mais forte lá, essa identidade, né? Então, essa subdivisão, né, de políticos ou limites, ela não junta tudo ou não dá conta de tudo, da sua totalidade, enquanto territórios, enquanto identidade, enquanto também outras questões que somos, né? A noção de macro-território nos ajuda a compreender como as regiões do Estado se conectam, mas também como se diferenciam. Né? O centro-norte baiano, por exemplo, traz marcas de ancestralidade afro-indígena e das influências sertanejas e da convivência com o semiárido. Então, a gente tem muito essa foto. E esse espaço não se define apenas pela geografia, mas ela traz práticas sociais, religiosas, musicais, mas práticas de identidade do nosso povo. E, assim, falar do marco território é reconhecer que as expressões culturais da capital e do interior dialogam, mas também precisam ser olhares específicos e respeitosos das suas singularidades, né? Isso a gente bate muito na tecla quando vai ter os editais, né? Está esperando aí o ciclo 2 da cultura, da PENAB do Estado. E aí, nas escutas agora, que a gente teve a oportunidade de participar, a gente viu muito isso, precisa descentralizar, e aí a gente vem, né, apresentando esses marcos territórios, sendo que aqui também, cada um de nós, enquanto agentes territoriais, estamos dentro de outros marcos territórios, dentro de outros territórios de identidade, mas também estamos dentro de cada território, e também somos cada território que precisa, né, fazer essa rede qual é a sua rede, né, enquanto agente territorial, né? E a gente estamos aqui no sertão falando, levantando essa bandeira quilombola, mas aqui tem essa diversidade maior. Então, às vezes eu fico conversando com o Karine e a gente traz, não, é uma diversidade, a gente não sabe para onde ir. E aí, só que lá no encontro, né, em maio, a gente, Desirê deixou a gente muito mais tranquilo. Falou, não, escolha a sua rede de apoio. Não vai dar,
você é agente territorial, você não vai dar conta de tudo. E aí, essa diversidade e essa questão apresenta porque é tão difícil e também porque a gente está no programa que talvez, né, seja novo e bonito exatamente por isso, porque ele está respeitando e escolhendo os territórios. Então, quando a gente foi escolhido, não escolheu só a gente, escolheu nós como território, mas e esse território que a gente precisa também vai se criando a cada dia de nós, né? A partir da idade, a partir do contexto e de várias outras questões, né? Então, meu tempo vai dando aí e eu vou passar para o colega, mas mais tarde a gente conversa. Próximo. Karine, você conseguiu? Seu microfone está desligado, Karine. Oi, gente, boa noite. Só estou brigando como é que se diz? Apresentar aqui. Mas vai dar certo. Aí. Gente, boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos. Ah, certo. Então, como é bom falar sobre identidade, né? Como é bom falar sobre a nossa cara, o nosso corpo, a nossa voz, mas principalmente o nosso modo de existir. Acho que essa frase ela é acolhida por todos os povos, em todos os lugares. Porque Bahia não é só Salvador, né? A nossa identidade não é só a culinária do caruru, a nossa identidade não é só, né, o samba, mas somos diversos. E essa identidade centro-norte baiano, que é esse recorte que José Henrique traz, ela tem uma base, né? O nosso sertão aqui, o nosso interior, ele foi sendo povoado. E com esse povoamento, com os povos originários que tinham aqui, com os aquilombamentos, né, com os povos que fugiram da situação de serem escravizados. Então, a gente tem a junção de muito povo, de muita cultura. E a gente tem algo interessante aqui, quando a gente olha para essa ideia de território de identidade na Bahia, como a gente e territórios, né, de identidade, como a gente sabe, aqui justamente essa aglomeração a partir de características específicas socioeconômicas, culturais, então esse assemelhar, mas ao mesmo tempo somos bem diversos, né? A gente está aqui na região do território sertão de São Francisco, que tem suas características particulares, a gente tem o Piemonte Norte do Itapicuru, que está bem pertinho, a 100 quilômetros daqui, que já tem outros. Se aglomerar ajuda a gente a pensar, ajuda o Estado a pensar as políticas públicas e a gente lutar também por mais representatividade. E aqui no Centro-Norte a gente traz esses municípios, como falei, características próprias, identidade construída historicamente pelas relações entre povo, espaço e Estado, né? Não foi uma identidade que a gente chega e acolhe, mas a gente foi construindo a partir de um elemento a gente traz um pouco, que a gente não vai conseguir trazer tudo aqui, mas a gente traz um pouco de todas essas raízes que a gente tem, né? A gente, como o José Henrique já falou aí, a população quilombola, né, na região do Rio do Bonfim, mas aqui juntando os territórios, a gente tem a maior população quilombola, não é do Brasil, desculpa, mas é da Bahia. Eu errei, mas depois eu corrijo. Indígena, né? A gente tem essas influências não só na culinária, mas na cosmologia, na forma de ver a vida, na forma de construir, nas crenças, na fé, nos saberes que a gente tem. E acho que algo bem peculiar nosso, né? Que são os fundos aqui de pasto, e tem os feixes de pasto, que é mais para o lado do cerrado, que é uma identidade, que é um povo que traz essa raiz histórica de organização comunitária, desse pertencimento, desse lugar que Nego Bispo também fala muito bem, né?
desse lugar que a gente constrói o nosso lugar. Então, temos também a comunidade também, os povos atendidos pela barragem de Sobradinho. Com isso, há, sim, uma reconstrução, uma saída de um território para a construção de um outro, e aí vem a luta, e todo esse caminhar histórico que a gente tem, constrói o que a gente entende hoje como identidade, né? Essa identidade que a gente tem em Centro-Norte baiano, que é bem diversa. Aí eu trago aqui também como referência Canudos, né? Que é uma identidade forjada na resistência de dizer assim, queremos viver bem, onde estamos e podemos mostrar que isso é possível. Então, Canudos é símbolo de resistência, a gente também teve, né, pau de colher em Casa Nova, então em todos os outros lugares a gente tem aglomerado de pessoas que se juntam na Caatinga, né, que se juntam no Cerrado para moldar essa forma de existir. E tudo isso faz parte da nossa identidade. Aí a gente tem, a gente traz também os elementos culturais, né, influência de nossa identidade. O samba aqui, a gente tem o samba de véio, do rodeador, a gente tem a culinária, a linguagem, a religiosidade. Então, quando a gente olha para essa identidade, que olha para a riqueza que ela tem, a gente quebra os paradigmas e os estereótipos, né, de que quando se fala da baianidade, se lembra do carnaval, né? Somos muito mais do que isso. A gente tem o beiju, a mandioca, as tradições alimentares, que tudo tem alguém com o microfone aberto aí? Eu não consigo ver porque eu estou olhando aqui para o slide. Mas tem que passar o slide e aí eu não consigo ver mais. E aí a identidade sertaneja, que a gente essa nova identidade a partir desses outros elementos, né, a partir da identidade negra que chega, da indígena que já estava aqui, dos imigrantes que também chegam, aí a gente tem a figura do vaqueiro, as festas de boi, as festas populares, e em cada lugar ela se manifesta de uma forma. A gente tem a fé muito forte como esse povo né, como se diz, do nosso povo sertanejo, que é uma característica muito forte nossa, então a gente tem diversos tipos de expressões culturais. Aqui na região a gente tem, por exemplo, o São Gonçalo, e em cada lugar a gente tem um São Gonçalo diferente, né? Que você fez uma promoção São Gonçalo, você tem que cumprir. A gente também tem promessas, festas de Caruru, que vem da capital, que vem das comunidades, principalmente quilombolas, a gente tem a força do acarajé em Senhor do Bonfim. Então, são elementos que alimentam ainda mais esse interior do interior, e que a gente mostra através da nossa resistência, que é isso que o povo vem fazendo, né? Através dessa costura de saberes, de elementos, vem mostrando a sua resistência, a sua identidade e essa resiliência, que é uma das características muito fortes aqui do nosso povo aqui do interior, né? Daqui do norte e centro-norte. E aí a gente, dentro das expressões culturais também, que a gente tem de Fortaleza, né? A culinária, carne de bode, o cuscuz, a buchada, festas e tradições também, como eu já falei, e os artesanatos, cada um a partir do local onde se está. Então, os povos e as comunidades tradicionais ensinam muito como é esse bem viver e esse lidar com a natureza. E aqui na nossa região centro-norte, a gente tem muito forte expresso isso através das comunidades indígenas, quilombolas e as comunidades tradicionais de fundo e pasto, que tem uma característica comum entre elas, que é justamente esse agir comunitário. Eu me identifico enquanto comunidade, eu trabalho enquanto comunidade, eu preservo o chão que eu piso, a mata do qual eu colho o meu maracujá, os alimentos, e me expresso e tenho essa consciência também através das alegrias, das festas populares. Então, não somos só São João, né? Não somos só essa festa junina que é tradicional, que é linda. Somos muitas outras festas dentro dessas outras festas. E aí nós somos também, a nossa identidade é forjada nessas resistências e nessas lutas. A gente tem Canudos, né, a luta por dignidade e vida coletiva, que desafiou o Estado brasileiro e que tentaram apagar sua história. O Estado tentou apagar sua história, cobrindo, né, a antiga Canudos velha, com o açude de Cocorobó. Então, quem puder conhecer, tiver a oportunidade, quiser conhecer, visitar,
o Parque Estadual de Canudos sejam muito bem-vindos, serão muito bem acolhidos. A gente tem Pau de Colher, também outros movimentos populares, resistência indígena e quilombola, que não foram apagadas, como a gente bem sabe, e aqui no interior a gente também teve muito forte isso. Então, esse bem viver é uma identidade nossa, que tem esse novo nome, mas que nada mais é do que a nossa capacidade de resiliência, de pisar em um chão em qual o povo diz que só tem escassez, que o Estado brasileiro só olhava para cá como um lugar de que não se podia ter nada, produzir nada. É uma terra manipulada. Então, a gente, por muitos séculos, né, o que a gente teve foram uma construção de estereótipo do povo nordestino, e isso se passou de geração por geração através das linguagens, através da cultura nacional, através de uma mídia monopolizada, né? Então, no livro didático, a gente tem a representação da nossa região através de um chão rachado, gado morto, né? Na música, a gente traz esse elemento forte, como um povo que só tem miséria. Na notícia, a mesma coisa, carro-pipa. Então, a gente muda esse cenário. A gente desconstrói, né, isso, a gente traz novos paradigmas a partir da resistência de um povo e da junção desses saberes. E isso faz parte da nossa identidade. É uma contribuição que a gente dá para o Brasil e para o mundo, quando a gente ensina que aqui, no nosso lugar, no semiárido como um todo, o nosso lugar ele é de resistência, mas também é de aprendizado, é de observar, aprender e viver. Então, quando a gente ensina para o Estado como tem que investir aqui, e a gente mostra a partir da nossa experiência empírica que isso é possível, e isso só foi possível por conta dessa identidade rica e forte que a gente tem com elementos do povo quilombola, indígena, né, das comunidades ribeirinhas, a gente diz, e o Estado, de certa forma, acolhe. A gente quebra estereótipos também, a gente começa a falar assim, não, nós não combatemos o nosso clima. A gente ensina para o mundo que não é possível combater um clima, é preciso conviver com ele. Então, a gente ensina tecnologias, inovação, conhecimento em torno disso. A gente junta o nosso saber popular de quem está lá na comunidade ribeirinha, de quem está lá criando seu bode, de quem está lá colhendo umbu, de que aqui é possível viver, mas é preciso saber. E aí esse saber, ele é construído com esse povo, com quem está na universidade, e é transformado em política pública. E a partir disso, há mais de 30 anos atrás, quase 40, a gente começa a construir esse movimento de quebra desse paradigma, do que é viver aqui na nossa região. E nós tivemos uma grande contribuição para o semiárido todo em torno disso, né? Tanto é que a gente tem hoje essa compreensão de terra que corre leite e mel, ao invés de ser a terra seca e escassa, que nada tem. E quem disse isso, quem nos ensinou isso, foi o povo, né, o povo diverso que a gente tem. Então, ninguém veio de Salvador nos dizer isso, nós ensinamos, a partir da experiência do olhar de que está ali circulando na feira, que é algo tão cultural nosso, o vender, a troca, né, a riqueza que estava ali em um período de estiagem, isso mostrou que é possível, sim, a gente viver bem aqui na região. E tanto é que hoje a gente tem a interiorização do conhecimento através de políticas do Estado brasileiro, né? Quando a gente tem as universidades federais de cursos como medicina, né, como direito no interior, sai da capital, vai para o interior. Isso vem a partir da resistência do povo, não foi de graça. Foi a gente que disse, tem que trazer, tem que vir. Então, e a partir de um governo progressista, senão não teríamos conseguido, como a gente já sabe. Então, para resumir, para finalizar, né, essa identidade nossa, ela é muito mais do que isso que eu resumi aqui, mas ela é plural e coletiva, não somos apenas sertanejos, nem só quilombolas, nem só indígenas, somos todos e cada um se conecta em seu lugar e formamos esse coletivo. Somos território vivo, a caatinga e o semiárido não são barreiras, né, como dizem, mas fontes de força, saberes e modo de existir. E a nossa raiz afro-indígena, que atravessa a culinária, a música, as festas, a espiritualidade e a luta, ela é o nosso saber também. Interior do interior, que é onde a força vem do conjunto e da diversidade e se transforma em especificidade, mas se transforma também na diversidade que a gente tem. E aí os estados e as políticas públicas, acesso à água, universidades, planos territoriais, participação social, fortalecem essa identidade. E tudo isso foi construído a partir também da participação do povo. Então, a identidade feita de resistência, resgate,
ressignificação e bem viver coletivo. E aí eu pergunto, e aí no seu território, como foi forjada, como foi construída essa identidade? É isso, obrigada. Maravilha. Vai ser difícil a gente conseguir cumprir nossos 10 minutos, né? É livre agora? Eu passei, não foi? Sim, sou eu. Você consegue colocar aí, Aragonês? Enquanto Lívia fica pronta, gente, acho importante pontuar que as pessoas que estão nos visitando, né? Os colegas ATCs, as demais pessoas, sociedade civil, agradecemos muito a presença de vocês, a importância, né, discutirmos esses interiores existentes dentro do interior, como nossa colega Karine falou. Então, muito obrigado. Pode falar, Lívia. O Aragonês vai passar o slide para mim, porque eu estou com um problema técnico aqui. Inclusive, queria ter feito um slide melhor, ter colocado mais imagens, enfim. Mas foi o que eu consegui, porque eu estou com problema no computador. Bom, gente, eu fiquei para falar da questão de memória, essa questão da difusão de memórias, né, aqui no Centro-Norte. Vila que colocou essa palavra baianas, né, e eu achei interessante deixar, porque é isso, né, essa pluralidade, né, mesmo no Centro-Norte tem muita diversidade, é muito plural, né, as nossas culturas, nossas manifestações e as nossas memórias, né. Esse tema memória é muito caro para mim, né. Bom, eu estou aqui na região imediata aí, pelo IBGE, região imediata Senhor do Bonfim, pela divisão aí da Secult Bahia, Piemonte Norte Itapicuru, né? Pode passar aí, Aragonês, por favor. E aí, falar de memória, né? Eu fui uma jovem que migrei para o Sudeste, né? Como já aconteceu muito mais por aqui, né? Pelos interiores, hoje eu vejo que bem menos, que bom, porque está tendo muito mais investimento na educação, em várias outras políticas públicas, né? Mas eu fui uma jovem que precisei migrar e com 21 anos eu fui para São Paulo. Eu já tinha familiares lá, minha mãe lá, né? Eu cresci com meus avós aqui na zona rural, na Caatinga, né? No Rio do Aipim, que chama aqui uma localidade aqui em Pindobaçu. Eu lembro que eu mudei a primeira vez com 3 anos com meus avós para uma outra área aqui de Pindobaçu que tem mais água. Pindobaçu é bem diverso, tem uma parte que é seca, que é Caatinga, tem outra parte que são muitas serras, muitas cachoeiras, muitos rios, muito coco babaçu, né? Muita palmeira babaçu. Então eu tenho essa experiência de migrar dentro do mesmo município, né? Muito novinha, com 3 anos. Então, enquanto a área de Caatinga havia muita plantação de feijão, milho, melancia, na parte da grota, meu avô plantava muita mandioca, banana, porque era uma terra melhor, assim, para plantar. E eu cresci com o rio na porta de casa, aprendi a nadar sozinha, porém sem acesso à escola, porque era uma localidade muito longe da cidade, né? Não tinha ônibus que ia buscar as crianças e nem tinha escola lá. Então, só quando eu já tinha 9 anos que a minha avó muda aqui para a cidade para que eu e meu tio a gente pudesse estudar, né? E aí, terminei a escola e fui para São Paulo, precisava trabalhar, e aí fiz faculdade lá, né? Passei 10 anos em São Paulo, vinha com frequência, mas aí depois a minha avó faleceu e eu parei de vir, né? Então eu me distanciei daqui bastante, né? Fiquei uns 4 anos sem vir aqui. E aí eu trouxe essa capa desse evento, que foi um livro que eu fui convidada lá em 2018 para escrever, compor essa antologia, que foi coletiva, né, de mulheres negras. Eu fui convidada pela Bianca Santana, que é uma jornalista lá de São Paulo, ela trabalha essa questão da memória, da escrevivência de mulheres negras, né. Eu tinha feito uma oficina com ela de escrevivência, e aí ela me convidou para compor, e o texto que ela
o texto convite, né, provocativo aí para a escrita, falava muito dessa questão da sua memória, da sua origem, né, das ancestrais. E aí isso me pegou, né, porque eu estava muito distante daqui. Eu saí daqui muito, né, já tinha muito tempo que eu tinha saído daqui. E eu me peguei sem saber, por exemplo, de qual região da Bahia eu era, né? Eu acho que conversa muito com o tema daqui, falar do Centro-Norte, porque eu não sabia responder que eu era do Centro-Norte baiano. E aí eu fiquei assim, como assim eu não sei de onde eu sou, né? Não sei dizer. Eu conheci tantas outras culturas em São Paulo, né? Porque é uma cidade multicultural, tem gente do mundo inteiro. Mas sobre mim, sobre a minha origem, eu sabia muito pouco. E aí eu comecei a perguntar para as minhas primas, para minhas tias, né? Eu queria um monte de resposta e eu não consegui. Eu tinha um monte de perguntas e não consegui todas as respostas. Como que era a minha tataravó, que eu sei que era parteira, mas eu não sabia se ela era negra, se era indígena, se era branca. Enfim. E isso me provocou muito, né? Foi um momento de parar e pensar, assim, a importância de saber as nossas origens. E aí veio a pandemia, né? Acho que comecei a ficar com muito mais essa necessidade de voltar, de me conectar com a natureza. Aí chegou 2021, eu fiquei sem trabalho e eu precisei voltar mesmo. Então, juntou aí uma questão objetiva e subjetiva, e aí tem a casa da minha avó ainda aqui, né, em Pindabaçu, e eu voltei. E aí eu voltei com muita sede de saber mesmo essas origens, né? E aí eu comecei a buscar muito com as pessoas mais velhas, enfim, com muitas angústias, né? Assim, com muita coisa que eu queria saber. E aí a gente se depara com o apagamento das coisas, né? Dessas memórias. Existiu esse apagamento, né? Além de todo o genocídio aí da população indígena e negra, né? O apagamento da história, né? É uma das maiores violências. E aí é meio que um quebra-cabeça faltando peças mesmo, né? Eu fui compreendendo isso. E aí daí, dessa busca, que foi algo muito orgânico meu, né? Que era para mim mesmo, assim, da minha subjetividade. Eu comecei, o que eu conseguia encontrar, eu fazia escrevivências e compartilhava no Instagram, e aí eu fui tendo muita interação de pessoas daqui e de São Paulo, de pessoas que são daqui ou de outras regiões da Bahia, do Nordeste, que estão no Sudeste, enfim, muita identificação, né? Mesmo que sejam de outras regiões, assim. E aí depois eu criei uma página específica para isso, que é o Raízes Ancestrais. E aí eu fui, né, publicando, divulgando mais informações, aí eu fui meio que sozinha descobrir essa questão da divisão territorial, tudo que eu ia conseguindo de informação eu ia divulgando. E aí quando saiu o edital da Paulo Gustavo Bahia, né, pela Circuit Bahia, tem um rapaz aqui que é da área de cinema e audiovisual, e aí ele propôs da gente transformar esse projeto em um projeto para fazer um documentário, né? E aí deu certo. Então, isso nasce em 2021, mas foi ano passado, fazendo um ano que a gente gravou o documentário Raízes Ancestrais. E parte um pouco da minha história e essa minha busca, né? Pelas minhas origens, raízes. E aí eu visito aqui as 3 comunidades quilombolas reconhecidas em Pindabaçu e mostro um pouco do que ainda existe, né? Porque aí eu volto, talvez eu fico um pouco assim, porque a tecnologia chegou também, mudou muito a dinâmica do território aqui da cidade, né? Do que eu deixei. Então, fui vendo tudo muito apagado, tudo muito, né? As tradições mais apagadas. E aí eu registrei o que ainda existe, né? Encontrei casa de farinha funcionando. Encontrei uma senhorinha que canta, que fazia parte do grupo de rezado, que não tem mais na comunidade dela, mas aí ela conta a história e cantou e se emocionou. Enfim, assistam. Depois eu vou mandar o link no grupo. Então foi um pouco isso que eu tenho para compartilhar aí sobre memória. Aí pode passar um pouquinho o slide, por favor, Aragonês. Então, foi um pouco o documentário é um pouco da continuidade do que eu escrevi lá no livro, né? Mas pode passar, Aragonês. Bom, e é isso, né? Esse projeto, ele nasceu, assim, de forma... Não era nada profissional, foi algo muito orgânico, como eu falei, né? E foi possível transformar em algo maior aí por conta das políticas públicas culturais, dos editais aí, né?
que eu sei que é resultado de muita luta coletiva, né? De gente que está aí nessa construção, quando eu estava lá para São Paulo, né? Já tinha gente aí há muitos anos nessa luta. Tem Mônica Homem, que está aqui no meu território. Obrigada pela presença, Mônica. Está agora como conselheira estadual de cultura, né? A Derbal também é daqui do território, tem projetos incríveis lá na comunidade dele, em Campo Formoso. Tem a Feira do Licuri, né, Aderbal? Enfim, então tem uma galera aqui no território que, assim, eu cheguei e estava nessa busca meio que sozinha, né, muito individual, assim, e aí depois eu participei das conferências de cultura, né, eu participei aqui no município, fui para territorial, aí encontrei essa galera e me senti muito, né, muito mais fortalecida, assim, me senti menos só nessa construção, e aí fomos para estadual, né? Mônica, que foi até a nacional, representar o território. Então, é um pouco disso, né? Essa importância da territorialização das políticas públicas, né? De chegar a lugares, assim, né? Tão pequenos, né? O interior do interior, coisa que na época que eu saí daqui, com certeza não tinha, né? Enfim, muito importante. E aí, após os processos das conferências, a gente manteve aí o grupo de WhatsApp, a gente foi mantendo esse contato, às vezes alguns encontros em Bonfim, que sendo Bonfim é o município sede aqui do território, né? A Secult muito presente no território, embora a gente não tenha ainda representante territorial de cultura, mas tinha uma pessoa da Secult que estava sempre presente no território, que é Giovanni Sena, maravilhosa, contribuiu muito aqui com o território, né? E é isso, né? A gente veio aí no processo de reestruturação da Câmara Temática de Cultura, né? Aí faz parte aí do CODETE. E é isso, né? Aqui é um território, pelo que eu fui lendo aí pela Secult, né? Essa divisão territorial é considerado um território rural, porque a abrangência maior é rural, embora tenha os municípios, as cidades, mas a abrangência maior é rural. E, né, o que eu observo, né, da minha vivência em São Paulo, aqui, essa diferença de que aqui os movimentos sociais se dão, sobretudo, nas áreas rurais, que é através das associações, né, as associações rurais quilombolas, né, a gente tem muita comunidade quilombola no território. Eu fiz uma pesquisa pelo site do MDS, eles têm uma planilha, e aí eu vi que tem umas 82 comunidades reconhecidas aqui no território. É bastante, né? Eu não conheço nem um terço. Tem Tijuaçu, como Karine e José Henrique já colocaram, né? Tijuaçu foi, pelo último censo do IBGE 2022, foi considerada o maior número absoluto de pessoas autodeclaradas do Brasil, né? Campo Formoso, eu sei que tem umas 15 aí reconhecidas, enfim, são muitas. E a minha prioridade de atuação enquanto agente territorial, desde que eu escrevi o plano lá para concorrer ao edital, é a prioridade para as comunidades quilombolas, né? Porque eu acredito que é isso, elas ficam geralmente muito distantes da cidade, né? São bem afastadas, assim, geograficamente, e é onde as informações chegam menos. Aí, Mônica dizendo que só em Filadélfia são 24. E o meu tempo esgotou. Só passa aí um pouquinho as fotos que eu coloquei, por favor, Aragonês. Cadê? É isso, aqui é um pouco da conferência estadual, tá aí Mônica, que está aqui presente, a Derbal e outro pessoal aí, Pai Antônio, que é uma grande liderança aqui do território, né? Tá em várias frentes aí, não só da cultura. Aí depois embaixo é outro encontro territorial que a gente teve depois das conferências, né? A gente manteve aí nesse processo de construção coletiva. Então, isso não me torna agente territorial sozinha, né, gente? Jamais. Tem mais umas fotinhas aí para frente. Eu já encerro. Aqui foi compartilhando um pouco da ação presencial, né, estruturada que eu fiz. Eu escolhi uma comunidade, eu não imaginava que era tão longe, né? Eu escolhi uma comunidade de Campo Formoso, tinha que escolher uma que é Bebedouro. E aí eu tive um erro de comunicação com o taxista, ele achou que era Bebedouro de Pindabaçu. Gente, foi quase 300 quilômetros, assim. Bebedouro tá mais perto de Juazeiro do que de Campo Formoso. É muito longe, assim, foi muito cansativo. E
E ficou bem caro o táxi, né? Então, assim, foi uma falta de organização minha, assim, mas só para vocês terem uma noção do quanto é extensa a área rural aqui do território, né? Mas foi muito bom, assim, teve uma participação muito boa. Tem isso, né? Eu gosto muito de fazer nos projetos culturais nas comunidades, porque o pessoal é muito participativo. Eu preparei lembrança assim, para 20 pessoas, teve quase 50. O pessoal valoriza mesmo as informações, né? Porque quase não chega a nada. Então, assim, eles trouxeram muitas demandas além da cultura, né? O pessoal que não tem calçamento, não tem um posto de saúde, o serviço de saúde fica muito longe, estrada é terrível, é de chão, enfim. Então, foi cansativo, foi caro ir lá, mas valeu a pena. Eu acho que é isso, né? Chegamos num lugar que não chega quase nada, como eles colocaram. É isso, gente. Obrigada. Pô, valeu, foi massa. Estão me ouvindo, velho? Eu estou ouvindo. Estamos, Carlos, estamos. Estamos. Boa noite, gente. Eu quero agradecer aí aos postos de cultura de Paulo Afonso que estão participando desse Meet, né? A gente viu o convite tanto no grupo da Cuba, dos agentes territoriais do Nordeste, também enviamos para alguns grupos aqui de alguns pontos e coletivos culturais a qual participo, né? Então, muito obrigado a todos que estão aqui participando desse Meet aqui conosco. Quero dizer para vocês que como esse vídeo vai ficar público, então eu vou me identificar, vou fazer minha descrição, né? Sou um homem branco, estou vestindo camisa preta com desenho de um carneiro com 2 cabeças, tenho óculos preto, armação grande, estou usando um fone de ouvido, atrás de mim tem espumas acústicas, tem um emblema da rádio Bacurau Web Rádio com um ícone de um Bacurau com uma guitarra, sou um homem branco de 1,70 m, e também vou ler, né, para também ajudar os nossos brotherzinhos que não enxergam aí. Então vamos lá para a minha apresentação. Vocês estão vendo, gente? Sim. Deixa eu abrir aqui que eu vou... Bem, gente, esse é um panorama, né, dos desafios da cultura e do fomento aqui no norte baiano, né? A gente são análises abrangentes dos obstáculos e oportunidades na implementação de políticas culturais na região nordestina. Então, esse é o contexto regional, né? O norte baiano possui uma vasta extensão territorial com municípios dispersos e comunidades rurais isoladas, criando desafios únicos para a distribuição cultural. E a diversidade patrimonial, rica em tradição e cultura popular e patrimônio material, mais as limitações na diversificação de linguagens artísticas contemporâneas. E aqui os 3 pilares fundamentais dos desafios, né? A produção artística, estruturas de fomento municipal e desigualdades territoriais, acesso e fruição, infraestrutura limitada, distribuição desigual, sustentabilidade, né, continuidade das políticas e implementação do Sistema Nacional de Cultura. E aqui a fragilidade institucional municipal, né? Muitos municípios de pequeno porte apresentam estrutura administrativa cultural incipiente, com equipes reduzidas e ausência de técnicos especializados em fomento cultural. A capacidade técnica é limitada, né? As dificuldades na criação de cadastros, elaboração de editais, prestação de contas exigidas pela Lei Aldir Blanc, os recursos são subutilizados, né? Aplicação parcial dos recursos disponíveis devido às limitações operacionais. Essas dificuldades de criação de cadastro e elaboração de editais é um problema muito sério aqui no meu território. Muitas prefeituras terminam utilizando uma parte do recurso para contratar assessorias e essas assessorias ficam com uma parte significativa desse valor. Não é proibido, tá, a gente fazer, mas se os municípios investirem na capacitação dos agentes culturais e do seu próprio quadro, a gente vai conseguir, né, ver que
ter cadastros eficientes, né? Editais bem elaborados e assim sucessivamente. E aqui, como eu falei, capacitação dos agentes culturais, as barreiras burocráticas, né? Carência de formação dos artistas e produtores locais na escrita de projetos culturais e compreensão das regras de prestação de contas, né? Dificuldades no acesso aos editais, tanto da lei da lei Aldir Blanc como o PNAB 52, os projetos culturais de qualidade inviabilizados por problemas formais e necessidade de capacitação continuada. Na minha região, eu estou tendo uma grande dificuldade porque os fazedores não sabem elaborar projetos, não sabem prestar conta, aqueles que fizeram os projetos da primeira lei Aldir Blanc e da lei Paulo Gustavo, né? E a gente tem um grande problema nessa capacitação e formação continuada. Então, esse é um trabalho que nós, como agentes territoriais, temos que tentar ajudar os municípios, claro, aqueles municípios que nos procuram, né? Que estejam interessados e que também os agentes territoriais se capacitem, né, para que possam dar as melhores informações, tirar as dúvidas. Eu sei que é muita coisa para a gente estar aprendendo o tempo inteiro, mas quanto mais a gente vai ler as leis de fomento, as portarias, as normativas, né, isso vai fazendo com o tempo, né, você comece a ter um repertório para poder estar falando para os agentes, para os coordenadores de cultura dos municípios, para secretários. Então a gente precisa ter esse conhecimento básico, né, para que a gente possa também estar passando essa informação e estar participando objetivamente das formações de capacitação, junto com os pontos de cultura em cidades que possuem e junto com pontões de cultura, né, e também com os coordenadores, como eu falei, secretários, etc. Aí, gente, a internet tá meio ruim, viu? O desafio da diversidade de linguagens, né? A cultura popular consolidada, né, que é uma forte tradição em manifestações culturais tradicionais, patrimônio imaterial, é bem estabelecido na região. Nós temos várias expressões, tanto culturais, de tradições quilombola, indígenas, e a própria história das cidades ela é bem estabelecida. As cidades possuem todos esses, vamos dizer assim, atrativos culturais, né? As linguagens contemporâneas, né? Necessidade de fomentar o teatro, dança, circo e audiovisual, que exigem infraestrutura e formações específicas. A gente tem aqui, pelo menos no município de Paulo Afonso, temos o Cinema na Raça, temos aí o Espelho Lunar Cine da minha amiga Clara Campos, que está aqui também, tem Ampliando Talentos. Então, você tem uma série de pessoas aqui em Paulo Afonso que já estão trabalhando na área tanto de documentários como na produção de filmes curtas, mas na região não é uma realidade em todas as cidades. Paulo Afonso, por ser uma cidade maior, então tem tem mais profissionais dessa área. E recursos especializados, né? Carência de equipamentos, técnicos e espaços adequados para desenvolvimento artístico diversificado. Tirando Paulo Afonso, os demais municípios aqui praticamente não possuem profissionais dessa área, de audiovisual, de cinema, né? E possui som, né? Som, iluminação, acho que quase todo município tem. Mas essa parte mais diversificada, há uma carência muito enorme. E Paulo Afonso até um tempo desse também não tinha, né? Então, Paulo Afonso vem um pouquinho na frente nesse sentido aí. Acesso à fruição cultural. Os desafios do acesso estão profundamente ligados à geografia do interior e à escassez de espaços culturais adequados para a população. E aqui a escassez da infraestrutura cultural, né? Equipamentos inexistentes, como eu falei para você, a maioria dos municípios menores não possui teatros, cinemas ou centros culturais públicos em condições adequadas de funcionamento. Espaços improvisados, né? Atividades artísticas concentradas em praças, escolas e igrejas, limitando as possibilidades de apresentação. E os desafios da própria manutenção, os que existem, né? Recursos do PNAB visam a construção de equipamentos, mas persistem questões sobre gestão e manutenção futura. Então, ou seja, não há também uma organização dos fazedores para que possa participar de editais do PNAB justamente para reformas e ampliações de alguns espaços. Alguns municípios juntaram todos os fazedores de cultura e disseram, vamos fazer uma Casa da Cultura. Foi aqui, inclusive, o município de Glória. E isso foi definido na escuta
da lei Aldir Blanc passada, e todo o recurso foi destinado para essa Casa de Cultura. E assim, eu acho que foi uma decisão deles de uma forma geral, mas eu acho que perdeu a categoria de uma forma geral, que a gente podia estar distribuindo esse recurso, já que o dinheiro não deu, inclusive, para terminar essa Casa de Cultura lá. E aqui é concentração versus descentralização, né? Oferta concentrada. O acesso à cultura fomentada via editais tende a concentrar-se nas sedes municipais, excluindo comunidades rurais e distritos. Custos logísticos elevados para descentralizar atividades culturais. Em Paulo Afonso, assim como toda a região, todo o território, assim como eu acho que o território de vocês também, a gente tem uma centralização das atividades do PNAB todas na sede, né? Nos bairros periféricos, mas concentrados na sede. Não temos praticamente nenhuma atividade em Paulo Afonso, a não ser o Ponto Sertão Cultural, que já funciona no Juá, aqui, que é um povoado de Paulo Afonso. Não tem, assim, ninguém faz nenhum projeto para circular nos distritos dos seus municípios e nas zonas rurais. Então a gente tem que também estar sempre falando isso com os pontos de cultura, com os pontões, com os fazedores, a importância deles levarem os seus projetos para as zonas rurais, porque elas são carentes. E as zonas rurais, elas possuem escolas do município, geralmente, que podem servir como espaço, tem praças algumas. Então, eu acho que, pelo menos, eu estou falando da realidade de Paulo Afonso, tá, gente? Então, a gente tem uma grande concentração de todas as atividades do PNAB, tanto dos pontos, tirando o pontão de cultura da Repensar, que é daqui de Paulo Afonso, que faz um trabalho no território, os pontos de Paulo Afonso, todos eles são concentrados aqui na sede do município. Peraí, gente, a internet tá passando, né? Mas... Exclusão digital cultural, né? Conectividade deficiente, baixa qualidade ou inexistência de internet e banda larga em muitas áreas rurais, oportunidades perdidas, né? Limitação na produção online e projetos digitais propostos durante a pandemia. Durante a pandemia, nós tivemos assim um boom de atividades na internet, eram tantas que a gente começou até a enjoar de tantas atividades que teve na pandemia, porque era a possibilidade que tinha, e a Lei Paulo Gustavo, né, propiciou essas atividades online. Mas ela também tem essa exclusão digital porque os distritos e a zona rural, como posso falar para vocês, tem uma qualidade muito, muito ruim de internet e provavelmente muitas dessas comunidades rurais não tiveram acesso, mesmo na pandemia, com a internet, não tiveram acesso a essas atividades. E, enfim, é um problema que a gente também tem que... Esse problema de tecnologia vai se resolvendo com o tempo, né? É uma demanda privada, né? Os estados e o governo federal deveriam ter um recurso, um fomento ou algum incentivo para que essas empresas se interiorizem mais. Mas aqui, em alguns lugares, está até chegando rápido. Então, tem toda essa questão também. E aqui são as leis de fomento, né? A Lei Aldir Blanc e o Programa Nacional de Fomento, né? Aldir Blanc. A primeira foi, como vocês já sabem, foi a lei emergencial, que foi o alívio durante a pandemia, mais os recursos sem sustentabilidade, né? Então, assim, as pessoas faziam o projeto, pegavam esse projeto, executavam, prestavam contas e, bom, beleza, acabou ali. E aqui o que está se pensando no ciclo 2, necessidade de fomento regular e contínuo para a sustentabilidade, né? PNAB ciclo 2, oportunidade de estruturação, mas isso de ser visto apenas como um fundo pontual. Então, o que é que o ciclo 2 está pedindo dos municípios que fizeram o seu cadastro? Primeiro, que eles comprovem que investiram 60% do recurso do PNAB e que comprovem que os projetos culturais que o município já tocava antes do PNAB, né, sejam continuados, para não haver um desinvestimento. Então, esse ciclo 2 ele vai ser mais focado em pontos e pontões de cultura, porque o governo federal acredita que esse tipo de divisão cultural é melhor, se consolida melhor, e também os pontos de cultura precisam, além do PNAB, estar pensando na economia criativa, de como podem sobreviver, inclusive, sem o recurso. Porque o PNAB você vai concorrer ao PNAB. O PNAB não vai passar o dinheiro para o ponto vai ter que fazer um projeto estruturado de 12 meses e vai concorrer como todos os outros pontos de cultura. Então, os pontos de cultura, uma vez recebido o recurso, tem que estar pensando na sustentabilidade dos seus projetos a longo prazo. Hoje nós temos um governo
que implementou uma política cultural que eu acho que é a maior do sul global, mas como nós tivemos uma gestão passada, vocês viram como é rápido desmanchar tudo isso. Então a gente precisa também estar pensando como manter. Não é só conseguir o direito, é ampliá-lo, né? E trazer ele para si, para que qualquer outro espectro político, uma vez no governo federal, não acabe com essa política cultural. Gente, tá na internet, tá, velho? Tem muita gente no. Bora lá. Esse aqui é o Sistema Municipal de Cultura. Ele tem o Fundo de Cultura, que é o instrumento financeiro do município, o Conselho de Cultura, que faz parte da sociedade civil, o Plano de Cultura, que são as diretrizes estratégicas do município. E assim, muitos municípios do Norte Baiano ainda não têm esses instrumentos plenamente operacionais, dificultando a gestão participativa e transparente. Em meu território, nenhum município tem fundo de cultura. Nenhum deles. Alguns nem possuem conselho de cultura. Ou quando possuem, é um conselho biônico. Então a gente precisa também ter outras formas de participação, pelo menos a meu ver, além da escuta cultural, que é feita para fazer a distribuição dos valores do PNAB. Então, assim, os artistas, os coletivos, devem criar fóruns municipais, porque esses fóruns são permanentes, independentes do conselho, e eles também são locais onde você pode fazer uma cobrança do Conselho de Cultura melhor e mais efetiva, porque tem muito município aqui, o Conselho de Cultura ele é biônico, ele é um conselho aparelhado, não é a realidade de todo mundo, mas existe isso. Então, os fóruns permanentes de artes visuais, de teatro, de dança, de música, de cultura popular, esses fóruns eles precisam estar ativos para que eles possam ser mais uma vertente de participação popular dentro desse processo aqui que está dentro da legislação. Então, a grande maioria, eu acho que todos os municípios do meu território não possuem fundo de cultura, e o PNAB, né, ele preconiza que a partir de 2027 os recursos da lei só vão para municípios que têm fundo de cultura constituído. E esses municípios têm que pensar também em outros recursos para estar mantendo esse fundo. E a partir daí, né, o órgão gestor desse edital não vai ser só a prefeituras, como é hoje. As prefeituras é que são o órgão gestor. A partir de 2027, esse órgão gestor será poder público e sociedade civil organizado. E aqui a complexidade burocrática, né? Prestação de contas complexas, né? Maior entrave da Lei Aldir Blanc 1 para agentes culturais não formalizados, né? Exclusão de mestres e mestras populares, fazedores de cultura tradicional sem documentação formal necessária, a necessidade de simplificação, o PNAB busca simplificar, mas a burocracia continua a ser um desafio significativo. Principalmente agora, nesse ciclo 2, que a gente tem a Bolsa Mestres e Mestras. Muitos desses mestres e mestras são pessoas semi-analfabetas, pessoas, inclusive, que não têm educação formal. E elas têm uma grande dificuldade em trabalhar com essas questões formais, fazer um portfólio, fazer um currículo. Então, por isso que entra aí a ação dos postos de cultura em identificar esses mestres, capacitá-los e orientá-los para que eles possam participar dessa bolsa, justamente para eliminar essa burocracia. Então isso fica, por isso que o governo pediu para que esse mestre estivesse ligado ao ponto, porque o ponto é que tem a expertise para resolver a burocracia e esse mestre conseguir receber essa bolsa e fazer o seu plano de ação numa escola do município, né? E o PNAB vem simplificando os editais, tá, gente? Os editais já estão bem mais simplificados. Claro que não é um edital como a Lei Paulo Gustavo ou como o Aldir Blanc 1, que foram muito mais simples e não tiveram praticamente prestação de contas. Nesse ciclo 2, está se fazendo todo um processo para que, inclusive, os pontos de cultura se tornem CNPJ. Para quê? Para que esse valor que o ponto receba seja acima de 30 mil. Porque o governo federal não vai pegar 100 mil e colocar na conta de um CPF. Ele vai colocar a partir do momento que o ponto formaliza-se como CNPJ, e essa é uma das exigências agora do ciclo 2, para ponto de cultura. E pontão, como vocês já sabem, eles entram em outra lei, que é a Mirosc, eles são ONGs, né? Instituições que têm uma formalização diferente.
o impacto paradoxal das políticas, né? Aspectos positivos, injeção de recursos inéditos na cultura regional, formalização de artistas locais, cultura pautada nas agendas municipais, visibilidade para manifestações tradicionais e os desafios expostos, vulnerabilidade da gestão cultural municipal, extrema desigualdade no acesso a recursos, limitações técnicas e de infraestrutura, necessidade de capacitação continuada. Então, gente, acho que nesses aspectos positivos que eu acabei de falar para você, a gente entra aqui justamente também nessas questões aqui dos desafios expostos. Então, eu acredito que cada um de vocês aqui sabe fazer muito bem a sua expressão cultural. Mas a gente precisa dar um olhar técnico para essas pessoas, dar uma luz para elas e pegar na mão de algumas delas, né, para que elas possam acessar as políticas culturais. Veja aí o que é que o PNAB, ali Paulo Gustavo fez, né? Mostrou como é diversa a nossa cultura e como essa cadeia é tão importante para a economia, principalmente do nosso município, que não tem muito emprego, não tem alguns vivem de agricultura de subsistência e política, emprego em prefeitura, e esse recurso do PNAB formaliza esses artistas e cria uma outra possibilidade econômica. E aqui as perspectivas e caminhos. O desafio central do PNAB ciclo 2, né, transcende o simples gasto de recursos e a estruturação sustentável da política pública cultural. Capacitação integral, investimento na formação de gestores públicos e agentes culturais, simplificação burocrática, redução da complexidade administrativa para artistas populares, sistemas municipais ativos, né, consolidação de estruturas participativas e transparentes e fomento descentralizado, garantia de continuidade e distribuição equitativa dos recursos. Então, gente, eu finalizo aqui, tá? Essa foi a minha explanação sobre os desafios que nós temos junto ao nosso território, às cidades que a gente nem conseguiu ir ainda, por exemplo, né, Paulo? Eu só consegui ir em Glória, em Santa Brígida, não consegui ir aos outros municípios. A gente tem um projeto muito bom, um projeto que tem uma intenção muito boa, mas a gente não tem recursos para logística, para chegar nesses lugares, e mesmo a gente tem a nossa imaginação, né, conhecer os coordenadores de cultura, os dirigentes municipais e tentar fazer com eles alguma parceria para que a gente possa chegar a isso que eu tenho tentado fazer, inclusive, nesses demais municípios. Então, agradeço a todos aqui, essa foi a minha explanação e muito obrigado a todos os pontos de cultura, os amigos que entraram aqui também nesse Meet. Lembrando que ele vai ficar gravado, né, caso quem queira fazer, e também vou disponibilizar lá no grupo da gente esse slide que eu fiz, tá, galera? Valeu. Muito bem, Nobre Tales. Boa noite a todos, né? A gente não deu pessoalmente. A gente prossegue aqui o nosso círculo de cultura. E agora comigo, Pedro Som. Rapidamente, aqui eu sou da região imediata de Jeremoabo, vizinho a Tales, aqui em Paulo Afonso. E o prazer de encontrar aqui Lívia, viu, Lívia? Já morei em Pindobaçu, aí passei um tempo, aí tive o prazer de ouvir você falar dessa região aí que a gente gosta tanto. Eu sou vice-presidente estadual do Conselho Estadual de Cultura e saúdo também Mônica Homem, que está lá com a gente na luta, né? E aí está chegando para somar com a gente também, né? Enfim, saudar todo mundo que está aí na live e a gente prossegue aqui nosso embate. Antes de prosseguir, já convido todos, sei que é difícil, mas a gente aproveita o espaço para dizer que dia 24 de outubro estou lançando mais um livro, e esse livro é um que eu escrevo há muito tempo, chamado Jeremoabo, Cidade Mãe, que é um livro histórico que eu trago toda a questão da perspectiva da região em vários termos aí, né? Então, quem puder, tá aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui a minha apresentação. Opa, cadê que eu não estou vendo danado aqui? Deixa eu abri-la aqui. Ok. Vamos compartilhar. Então, o nosso tema é interior e capital, desdobramentos e complexidade das políticas culturais. Claro que Tales traz aí um diagnóstico muito bom e positivo, e ele foca muito na questão de concentração de recursos
na sede do município, fala de desigualdade na distribuição de recursos, e, enfim, a gente tenta ampliar essa questão, concordando com toda essa concentração por uma série de fatores, mas a gente expressa isso também nessa forma de interior e capital, né? Esses desdobramentos, essa centralização também que, sabe, chega mais nas capitais do que no interior. Desde que eu tenho 4 anos no Conselho Estadual de Cultura, mesmo antes a gente tinha um debate danado sobre isso, e mais do que nunca lá no Conselho é uma luta diária, uma discussão diária a respeito dessa questão de descentralização e etc., de todos esses recursos aí. E o que ocorre é que, na verdade, há essa concentração de recursos culturais nas capitais, né? Os municípios do interior ficam em grande desvantagem em função disso. Ou seja, a cultura termina, a Constituição diz que é um direito, e você termina criando dificuldades por causa dessa desigualdade no acesso, que é isso que Tales traz muito bem por uma série de fatores que ele coloca, né? É verdade, tem diminuído um pouquinho a concentração, mas a gente sabe que falar em políticas públicas é falar em editais de fomento, em leis de incentivo, fundos e programas de formação artística. Eu duvido que a gente veja isso nos nossos municípios pequenos, né? Vai realmente para os grandes municípios, o que é um desafio imenso para a gente estar correndo atrás, né? E claro que termina esses recursos, esses editais concentrando recursos em grandes centros. Eu não quero nem me ater à questão da Lei Rouanet, e que realmente concentrou muito, né? E agora houve essa tentativa da Lei Rouanet Nordeste, ainda muito incipiente. Porque o acesso chega fácil nas capitais, ou até nas sedes também dos municípios, meu caro Tales? Porque é uma questão de infraestrutura técnica, de equipes técnicas, de falta de gente que faça projeto, de visibilidade da própria cultura, né? Os mestres, como você falou, estão ocultos, né? As culturas praticadas estão ocultas, e na capital isso chega com muito mais firmeza, muito mais certeza. O interior tem aquela questão, está melhorando, mas tem a questão de falta de internet, e não se tem acesso, tem a questão da burocracia, né? O mestre, o fazedor de cultura, não consegue de jeito nenhum fazer os seus projetos, né? E pouca assessoria disponível aí nas capitais. E isso porque isso vai tornando um ciclo de desigualdade muito grande, né? Por exemplo, as capitais têm mais recursos, termina melhorando sua estrutura técnica e tal. O interior, com menos recursos, cada vez mais vai sendo excluída culturalmente e entra nessa fragilidade cultural, né? É claro que a gente sabe que 70% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes, segundo o IBGE, no Brasil. E a maioria, Thales, e é verdade, não possui uma Secretaria de Cultura estruturada. Eu conheço aqui, eu trabalho com alguns municípios também, sou estudioso da lei da PENAB e da Aldir Blanc, trabalho com alguns municípios, e muitas secretarias têm apenas o secretário ou a secretária e mais uma pessoa para fazer política pública de cultura, de turismo, de lazer, como eles colocam, né, como se lazer fosse uma coisa diferente de cultura e tal, e etc. Né? E onde é que a coisa acontece de verdade, minha gente? É nesses municípios menores do Brasil. É aqui que temos festas populares, é aqui que temos quilombos, é aqui que temos aldeias, é aqui que temos tradições, né? É aqui que está acontecendo o fato. Agora, quando chega na hora da distribuição dos recursos, não é assim que a coisa acontece, né? A reflexão que a gente tem que fazer mesmo de verdade é essa. Interior não é periferia. A gente não quer esmolas, né? Porque às vezes se dá ali uma questãozinha ali, todo mundo fica satisfeito e feliz. Não.
O coração da diversidade brasileira está no interior. Respeitamos a capital, toda a expressão que ela tem, mas o coração da diversidade brasileira, da cultura, sabe, dos quilombos, dos indígenas, do povo, mesmo que não seja de comunidades e povos tradicionais, está fazendo revirar a cultura nesse país. Não basta abrir editais, não. Né? Os editais estão aí, bonitos e tal. Tem gente, é verdade, meu caro Thales, tem gente que faz editais bem feitos, outros não fazem e tal. É preciso garantir condições de disputa. Se a gente não garantir isso, pode ter certeza que a gente não chega lá. Há alguns caminhos possíveis, sim, né? Primeiro, a questão da regionalização dos editais, que já vem acontecendo, ainda não é a oitava maravilha, né? A simplificação da linguagem burocrática. Cara, pelo amor de Deus, você pega um relatório de lei Paulo Gustavo e Penab para fazer, Deus nos acuda. O pessoal não sabe. Eu sou assessor de vários municípios, mas eu trabalho muito voluntariamente também, principalmente com comunidades quilombolas. Eu faço muito, né? E diariamente tem gente aqui, pelo amor de Deus, nos ajude, que a gente não sabe fazer. Então, essa formação técnica que Thales falou também, fortalecimento dos equipamentos no interior. Olha que coisa boa, Jeremiaba agora vai receber um céu da cultura, dentro também dessa PENAB aí. Quer dizer, aqui, agora com a escola estadual, é que a gente tem um teatro, cara. Né? Imagine, então isso precisa chegar em todo lugar para que a gente faça a cultura de fato acontecer. Há uma luz no final do túnel, né? Que é a Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc, né? Que de certa maneira, vem com repasse direto para municípios e estado, mas mora um perigo muito grande. Quando o Thales coloca que tem município aí que preferiu aplicar em equipamentos culturais e tal, desvirtua um pouquinho daquilo que o governo quer movimentar a cultura em si, não é? Claro que precisamos de espaço, precisamos, mas não é esse o fim, né? Esse é o meio, né? Então, artista com dificuldade de preencher planilhas, atender exigências burocráticas, ainda é muito grande, Então, a gente, eu às vezes me sinto assim, sabe? Eu me sinto feliz em estar assessorando vários municípios, porque com a minha assessoria, por exemplo, teve um município aqui que quando eu não estava assessorando, aplicou dinheiro, cara. E quando a gente chegou lá, peraí, vamos levar cultura e tal, graças a Deus, onde a gente passa, a gente deixa um rastro de dinheiro aplicado, com o intuito de tentar ser bem aplicado, né? Se não é bem aplicado, é outra história que foge um pouquinho do nosso controle. Enfim, minha gente, cultura democrática só existe com inclusão territorial. Se a gente não incluir definitivamente, sabe, as pequenas comunidades, se a gente não incluir, sabe, os pequenos pontos, os mestres de cultura que estão ali. Olha, Thales, o ano passado eu peguei na Lei Aldir Blanc do Estado e uma mestre de cultura aqui que faz tanto, cara, resgatando políticas populares, né? E nunca tinha recebido absolutamente nada. E eu fiz um projeto para ela de premiação e ela foi aprovada, cara. Ela chorava copiosamente, ela não acreditava naquilo. No dia que ela recebeu o dinheiro, pelo amor de Deus, rapaz, ela não acreditava naquilo. Então, é preciso que existam pessoas como nós, como agentes territoriais, que ajudem. A gente não pensa simplesmente em ganhar, não é isso. A gente dá tudo de nós para que a cultura realmente seja expressão nos nossos municípios. E é isso que eu falo, que eu faço a vida inteira e fico feliz por isso. Vamos à luta, porque tem muita coisa para fazer e eu tenho certeza que a gente vai virar esse jogo ainda. Muito obrigado, viu? Muito bom, Pedro. Deixa eu abrir minha câmera, que agora eu continuo por cá. Pedro, 10 minutos, Pedro. Parabéns. Falou bem, falou bem. Isso, ó, eu falo mais do que Thales, viu? Eu controlei isso pra caramba. Eu vou tentar falar o meu também em 10 minutos. Deixa eu logo compartilhar minha tela para não ficar gastando meu tempo.
Cadê Deus? Aragonês, você pode falar 12, que você é o último. Posso falar 12? Pode. Ok. Fale não, Aragonês, fale não, que a gente quer ouvir também. Então, continuando aqui a fala dos colegas, é interessante que a fala de todos aqui, todas, por ser um território, esse macro território e seu interior, a gente acaba meio tendo muito em comum, né? E, na verdade, essa acaba sendo essa definição de território, de como é a cultura desse território, né? A cultura no modo geral, desde o modo de vida, desde as questões raciais, desde as questões também ambientais, que no nosso território ele vai, como o Lívia falou, vai desde das serras, da caatinga, tem um pouco de mata, um pouco de cerrado, e tem os rios e os riachos, cachoeiras, então a gente meio que tem uma diversidade muito grande na parte ambiental e também na parte cultural, né? E a minha fala, esse título é um pouco grande, é políticas culturais, políticas públicas culturais como base de organização, fortalecimento e incentivo aos fazeres artísticos culturais numa perspectiva sociopolítica coletiva. E Érica, Alexa, para. Desculpa, gente. Alexa, para. Desculpa, tem uma Alexa aqui que deu o horário dela. Dela falar. Então, a gente está nesse processo aqui, e a gente que é do interior, diante dessas dificuldades todas que Thales falou, que outros colegas falaram, que o Pedro também falou, a gente tem essa questão da parte coletiva. Se a gente não acaba fazendo política e política cultural de forma coletiva, porque a política institucional pública muitas vezes não chega, né? Então, muitas vezes não, quase sempre. A gente tem um processo agora de ter chegado, né? Graças a essas leis emergenciais e as políticas agora desses últimos anos, tem chegado mais diretamente no interior dos municípios. Então, eu organizei alguns tópicos aqui, que é de políticas culturais, né? Organizações culturais, incentivo à cultura, sociopolítica coletiva. Na parte de políticas culturais, aqui a gente deve pensar em relação a quando a gente teve acesso a esse direito, na verdade, teve direito à política cultural, que foi, de fato, na Constituição Federal de 1988, quando ficou meio instituído oficialmente, né, o direito do cidadão, de todo o setor, né, que não pode ser privado de acesso à cultura, e ter suas manifestações culturais asseguradas, mas o Plano Nacional de Cultura só veio em 2010 e até não está aqui, mas a regulamentação só veio em 2012. Então, a gente teve uns passos lentos nesse processo de acesso às políticas culturais, que elas vêm de várias formas, né, e está presente na nossa sociedade de várias formas, mas ela sempre tem uns filtros, tem uns gargalos, vai ficando pelo caminho e muitas vezes não chega onde deveria chegar de fato, onde é a base da nossa cultura, como foi dito também pelos colegas, essa parte do interior, né, que tem a sustentação de toda a base cultural do nosso estado, da nossa nação como um todo. Alguns tipos de organizações culturais que a gente tem, e o que a gente tem no nosso território, né, que é mais comum, são as associações, fundações também, e coletivos. Coletivos, eles são organizados, instituídos por CNPJ ou não, mas tem grupos que fazem cultura, tem pessoas que organizam manifestações culturais que são coletivos e ainda não se identificam como tal, porque também não chegam até essa informação. Tem pessoas que fazem toda a época do ano, se juntam, determinada comunidade, determinado bairro, se junta para fazer, para organizar alguma manifestação cultural. Eles são coletivos, eles não têm nome específico, muitas vezes, não tem um CNPJ, não tem diretoria, só tem um grupo de pessoas que mete a mão na massa e faz aquela organização cultural, faz aquele fazer cultural mesmo, desculpa a redundância, acontecer. Então, aí esses grupos culturais, eles têm os grupos artísticos, tem os grupos de comunidades tradicionais, né, que a gente conhece mais e está mais presente no nosso interior, principalmente, né, nós temos muitas comunidades tradicionais, comunidades quilombolas e ribeirinhas e fundo e fecho de pasto. Os grupos coletivos, por exemplo, de manifestações culturais, né, que a gente tem desde as manifestações culturais não religiosas, desde das religiões de matriz africana, com os terreiros,
e todo o seu fazer cultural, que a gente tem, por exemplo, a gente acabou de passar por um período dos Carurus, né, dos festejos de São Cosme e São Damião, e que envolve também, durante todo o ano, todas as outras formas de manifestação cultural que está presente nesses terreiros e outras religiões também, além da religião de matriz africana, que também são grupos. Um terreiro, muitas vezes, é um grupo, às vezes é associação, tem alguns são associação, outros não, mas são grupos culturais, são coletivos culturais, organizações que promovem a cultura também aqui no nosso interior. É uma característica mais geral também, como de toda a Bahia, né? Mas a gente tem aqui. E o que chega para a gente no nosso território, e que já foi dito também pelos colegas, eu listei aqui algumas das principais incentivos do nosso fazer cultural. O Fundo Nacional de Cultura, que é o grande guarda-chuva, o qual tem várias dessas nossas políticas culturais sob eles, né? Sobre ele. E a Lei Rouanet, que é da polêmica, da desinformação, que a gente às vezes tem sempre estar rebatendo, explicando, justificando sobre, principalmente as pessoas que não são atentas à cultura, que são alheios a questões políticas no geral, né? E acaba abraçando muitas vezes um lado, um fazer de política na sociedade em que ignora muitas coisas, né? Muitas informações e ignora a própria realidade muitas vezes. Então, a Lei Rouanet nessa parte mais geral do país, né? E o Faz Cultura que a gente tem aqui na Bahia. O Cultura Viva, que para mim, que é desde 2003, né? Desde de Gilberto Gil, quando estava ministro, para mim é uma das mais exitosas, né? Política cultural no nosso território. A gente, através dos pontos de cultura, a gente passou um tempo com um ataque à cultura, no geral, os pontos de cultura sofreram muito com isso. Está no processo também de retomada em relação aos pontos de cultura, né, das atividades. A Lei Aldir Blanc, que veio no período, a primeira, né, que veio no período emergencial, a LPG na sequência, e a PNAB agora também já como política cultural, que é o que chega no nosso, que a gente consegue enxergar, que chega nos municípios, que só a partir também dessas políticas culturais, que a gente percebeu chegar mesmo de fato no interior e até na zona rural, mas nessa parte rural mais com maior dificuldade, né, que esse desafio que repetindo de novo o que os colegas falaram, né, que a gente tem essa dificuldade de levar essa informação muitas vezes, a gente como ativistas culturais, que acredito todos nós antes de a gente ser aqui ATCs e no caso de Pedro, conselheiro, a gente é ativista cultural do nosso território, a gente acaba pegando essa função, né, trazendo para a gente mesmo, de informação básica de como acessar uma política cultural, até mesmo a mão na massa de ajudar a fazer projetos para os editais, né? A nossa região, ela é muito, muito rica culturalmente. A gente tem manifestações culturais que tem também presente desde da capital ou de outros centros ou de outros territórios, e assim como as nossas próprias também. Então, cada território, claro, tem sua identidade e tem as influências que sofre de territórios vizinhos, né? E algumas dessas manifestações e características culturais eu vou mostrar aqui para vocês, exemplificando umas mais próximas de mim, né, que a gente trabalha mais diretamente e que eu conheço mais de perto, mas ela acaba sendo meio que uma exemplificação mesmo do nosso território como um todo, nossa região como um todo. Aqui é um exemplo de uma manifestação cultural, os caretas, né, que eles fazem a Malhação do Judas no quilombo aqui de Velame, aqui em Morro de Chapéu. Então é parecido e tem outras vertentes de algumas manifestações culturais dos caretas em outros territórios que eu conheço também, em outros municípios. A gente tem algumas também parecidas no Recôncavo, desde os caretas, ou outras como o Nego Fugido, mas especificamente é da Malhação do Judas, onde no sábado de Aleluia, né, se juntam e fazem um boneco, um espantalho lá, e vão surrar esse boneco. Isso acaba sendo comum um pouco, essa questão da Malhação do Judas, mas aqui no Velame tem essa característica de se colocar careta para não ser identificado, de assustar crianças,
de fazer arruaça, de certa forma, não arruaça, não de pedra, nada não, mas faz aquele terror na comunidade. São as pessoas da própria comunidade, então não tem, é só para assustar a criancinha, digamos assim. Aqui também, muito comum, e nas comunidades tradicionais como um todo, né? Aqui um exemplo também das rezadeiras e benzedeiras, que a gente tem no Quilombo do Velame, aqui em Morro de Chapéu. Isso aqui é uma imagem do documentário que foi feito quase 10 anos, um colega da gente fez um documentário aqui, e eu peguei algumas dessas imagens, o que acaba sendo meio do interior da Bahia como um todo, né? A gente tem essa presença das rezadeiras, das bebedeiras, das parteiras, então essa figura das matriarcas, quase sempre. Tem rezadores, tem benzedores também homens, mas é uma figura quase sempre que a gente percebe aqui das mais velhas das comunidades, né? Elas acabam aprendendo esse ofício e vai passando, e sempre uma das mais velhas assume um pouco essa função, que é uma função, antes de tudo, espiritual também, né? Que tem toda uma fé que envolve a prática, né, das rezadeiras e das benzedeiras. Aqui o rezado, aqui também no Quilombo do Velame, e o rezado tem uma pontuação a fazer, deixa eu ver como foi o colega que falou, gente, sobre o samba. Não, foi Karine. Karine falou em relação ao samba, que a Bahia tem toda essa questão da identidade mesmo com o samba do Recôncavo, o samba de Salvador. Eu queria destacar, além do rezado, e os rezados sempre terminam em samba, além do rezado das cantorias de casa ou de fora e tudo mais que acontece no período de Reis, são grupos de sambas também, sempre termina em festa, um samba que também é chamado de samba, e essa característica muito do interior, assim, eu não sei, também posso desconhecer em relação à capital, essa questão dos reis nesse formato, mas isso é uma cultura genuinamente interiorana, rural, e até para que a gente poder tirar um pouco, até chamar a atenção, que tanto nos reisados, como também nas festas de vaquejada, tem os sambas também, sabe? A gente tem a influência dos sambas nessas festas, e para a gente trazer o samba do vaqueiro mesmo, sabe? A gente tirar um pouco dessa disputa que faz entre Rio de Janeiro e Bahia, no caso entre Salvador e Rio de Janeiro, ou Recôncavo e Rio de Janeiro, em relação à disputa de quem é o pai ou a mãe do samba, para a gente trazer também esse olhar para o samba rural, o samba de vaqueiro, o samba dos nossos reisados, o samba que a gente tem aqui na Caatinga. E essa eu sempre gosto de chamar essa atenção para isso, porque a gente acaba meio que também trazendo essa questão, essa discussão, focar aqui na Bahia, a gente coloca em evidência também nosso samba do interior e deixa um pouquinho para essa rixa com o Rio de Janeiro, uma rixa saudável, né, que não é uma... Mas, assim, a gente é dono do samba. Vamos lá, vou defender, vou dizer isso assim, tanto do samba do Recôncavo, samba da capital, como também o nosso samba da Caatinga, do semiárido, do nosso samba de vaqueiro, nosso samba das folias de reis. E aí aqui é só para exemplificar um pouco dessas culturas, que essas culturas quase sempre elas estão colocadas ou nas áreas periféricas do município. A gente também tem um reizado aqui de São Marcolino, que é da sede e é da região mais periférica da cidade, nunca é no centro, quase essas práticas culturais, né? E nas comunidades rurais, principalmente as comunidades quilombolas. Aqui um exemplo da nossa cultura base aqui, de toda essa nossa região, que é a do vaqueiro. Não tem como a gente pensar o nosso semiárido, o nosso sertão, sem o vaqueiro, sem a cultura do vaqueiro, sem as vaquejadas, sem a prática também como profissão, sabe? Todo esse sertão da gente, que toda essa nossa área rural, ela cresceu e se desenvolveu baseada em um trabalhador específico. Claro, a gente tem todas as questões de pedreiro e tudo mais, assim, das construções, mas, assim, é o vaqueiro que movimenta essa questão cultural do interior, sabe? Foi mais forte, muito mais forte, e agora, mas a gente ainda tem pontos de resistência, tem pessoas que ainda tem a prática do vaqueiro do dia a dia, então toda a nossa música, a nossa cultura, a vestimenta dos couros, as práticas, muitas das nossas práticas culturais que a gente carrega no dia a dia aqui no interior, a gente deve a essa linda profissão que é dos nossos vaqueiros aqui do nosso território do Centro-Norte baiano, que também é de outras áreas também da Bahia, mas a gente vamos focar nessa parte, né,
que é mesmo de fato, assim, sabe? A gente tem essa identidade. E aqui uma imagem do Memorial do Sertão, aqui em Irecê, que a gente tem Carneiro, né, que é um artista plástico que fez da área dele lá um memorial do Sertão, e lá tem várias dessas características mesmo que da nossa parte da cultura do nosso território, da nossa região. Ele reconstruiu, inclusive, até a parte arquitetônica, as fachadas das casas lá para nesse formato, e aqui acho que talvez esteja na memória de muita gente esse saudosismo aqui dessas vendas que tem de tudo, né? E aqui também tem no Memorial do Sertão, que é bodega, às vezes muda o nome, é bodega, é armazém, pode ser também mercearia, e acaba sendo de tudo, até roupa geralmente vende. Então, essa aqui é uma imagem, é lá também do Museu do Sertão, ela é uma recriação desses espaços. A gente também tem nesses espaços ainda, em nossas cidades, em alguns pontos, a gente encontra pontos comerciais nesse formato. A gente tem aqui em Morro Chapéu uma loja aqui, uma venda, um comércio, que a gente encontra de tudo. A gente encontra desde pasta de dente sei lá, a ferramentas, sabe, agrícolas. Então, nesse formato que a gente também, para exemplificar aqui e homenagear um pouco essas partes desses setores culturais urbanos também, e que caracteriza muito nossa região, do nosso território. E é isso. Eu não sei se eu estourei meus 10 minutos, então agradecer vocês, todos aqui, a gente fica aberto. Eu coloquei algumas pontuações, tanto das falas de Thales também, mas já falei sobre isso. E é isso, vamos finalizando nossa apresentação. Agora vai ser finalizada e fechada por Vila, né, Vila? Eu vou parar minha sinalização aqui, Que maravilha. Eu acredito que nossos colegas que estão nos acompanhando se sensibilizaram, se emocionaram com o que você expôs aqui, expôs de uma maneira muito bela. E falando no geral, né, a respeito dos tópicos que falamos aqui, é muito pouco tempo mesmo, até porque a gente inclusive suprimiu muita coisa que a gente realiza nos próprios territórios, que nós realizamos pessoalmente. Mas, claro, delimitamos esse tempo, né, de 10 minutinhos, com um tempinho de tolerância para menos ou para mais, porque é importante aproveitarmos esse momento de estarmos aquilombados, estarmos reunidos, estarmos em confluência para defender aquilo que eu venho repetindo desde o início e falei no meio. Há interiores dentro do interior. Por que é importante falar isso? Porque a gente enfrenta inúmeras realidades, inclusive realidades nos próprios territórios, nas próprias cidades, nos próprios interiores, que dificultam o acesso a políticas públicas. Porque, infelizmente, existe uma crise de identidade, existe um identitarismo dentro dessas cidades pequenas, onde se dificulta, onde se confunde política pública com politicagem. Mas é nessa força, aí eu faço um paralelo, porque sempre me emociona e eu pesquiso as benzedeiras, porque existiram, porque existem benzedeiras, pela necessidade, sabe? Não haviam médicos, direitos eram negados à saúde, direitos eram negados a remédios, e claro, tantos e tantos outros direitos que foram negados e existiram por sobrevivência, por força, por beleza e, sobretudo, por fé. E são características essas que me fizeram escrever um texto em homenagem à minha cidade. E, claro, eu quero finalizar minha fala lendo esse poema, que é um poema curto, e peço que interpretem quando eu falar saúde, coloquem o nome do território de vocês, coloquem o nome da cidade de vocês, para depois da leitura, então, a gente abrir um espaço para que nossos prezados e prezadas convidados e convidadas que estiveram esse tempo conosco possam fazer suas considerações e, claro, fazerem algumas perguntas. Então, vamos ao poema. Quando eu tenho saúde, sou saudense. Quando eu tenho saúde, sou saudense, que carrega memórias, constrói histórias e acredita na vida além da contente,
numa vida que já fora de indígena perseguido a negro marginalizado, numa vida que já fora de benzedeira, lavadeira a vendedora de água, com lata na cabeça, calo nas mãos e olhos, olhos cheios d'água, água doce de nascentes, rios, riachos e cachoeiras, mas também água salgada, de lágrimas, fé e esperança, de um povo que acredita na vida, numa vida contente. E ora bolas, digam-me, existe essa vida contente? E ora bolas, digam-me, existe história nessa vida feliz? Quando eu tenho saúde, sou saudense. Gosto de lembrar das histórias e histórias dos mais velhos. Você sabia que há um cacho de banana de ouro no fundo da cachoeira dos Paiaiá? Você sabia que há um túnel de uma serra a outra bem no meio da cidade? Você sabia? Você conhece? Deseja conhecer? Ah, sou saudense a cada dia mais quero ser. Impossível, repito, impossível beber da água dessa terra e não querer ser. Há tanta riqueza nestas terras, há tanta beleza nessas águas, eu até fico sem graça porque parece gavolice. Mas ser de saúde, ser saudense, é bonito demais, vice. Quando eu tenho saúde, sou saudense, que carrega memórias, constrói histórias e acredita na vida. Numa vida além da contente, numa vida real, de pessoas que têm as suas dores, seus medos e seu jeito próprio de sonhar. Sou saudense quando eu tenho saúde, e saúde tem muita coisa para contar, para lembrar e fazer. Quem faz saúde é o seu povo, que carrega nas veias sangue paiaiá, sangue quilombola, sangue de gente rica e humilde. Quem faz saúde é o seu povo, que carrega nos olhos belezas naturais do Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. Quem faz saúde é você. Isso mesmo. Quem faz saúde é você, que carrega saúde, tendo e sendo de saúde o quê? Por que discutimos territorialidade? Por que discutimos identidade? Por que discutimos memória para falarmos de políticas públicas e descentralização das mesmas? Porque identidade, memória, resistência. E nosso conhecimento não é um conhecimento eurocêntrico, que é vertical. Nosso conhecimento é um conhecimento ancestral, assim como o nosso futuro. E esse conhecimento ancestral é um conhecimento espiralar, onde não existe superior e inferior, apenas existe uma confluência que são somadas, como o nosso grupo que se somou aqui para apresentar um pouquinho do que tem de melhor nesse lugar tão bonito, nessa região tão bonita, nesse pedacinho tão bonito chamado Centro-Norte Baiano. Com essas palavras, abro, né? A gente tem 10 minutinhos aqui para finalizarmos o nosso tempo de live, para os nossos convidados fazerem suas considerações e perguntas, claro. E já adianto, em nome do grupo, gratidão, pessoal. É muito importante tê-los conosco, é muito importante tê-los discutindo essas questões. Juntos nós somos mais fortes. E dialogando, então, que maravilha. Gratidão. Lindo demais, viu? Alguém tem alguma fala, gente? Alguma consideração ou alguma... Eu vi aqui várias pontuações Pô, Tamanda tem várias pontuações aqui no chat, mas se quiser falar também, fique à vontade. Vale, Amanda. Oi, gente, boa noite. Não vou poder abrir câmera porque o sinal aqui está péssimo por causa da ventania, mas quero saudar a vocês, todas e todos, parabenizar por esse círculo de cultura tão precioso mesmo para quem está na lida, né, dos municípios de interior, porque essa troca de experiências e também esses dados que vocês levantaram são inspiradores tanto para saber como é que andam os municípios de vocês, como também para a gente aprender um pouco mais sobre como estruturar esse tipo de apresentação que é tão necessária e também tão carente, né? É uma área muito carente de dados consistentes e de dados consistentes de quem está realmente lidando com essas questões do campo cultural no interior. Eu estou falando do outro lado, estou falando do litoral sul,
né, de Uruçuca, que é uma das 26 cidades do litoral sul da Bahia, desse território de identidade, mas que, curiosamente, o que acontece aqui acaba encontrando ressonância naquilo que vocês pontuaram, né? E eu quis fazer essa fala para compartilhar com vocês algo referente ao que o Tales trouxe quando ele falou sobre a questão de muitos municípios dentro do território dele não terem conselho de cultura, e quando tem conselho de cultura, esse conselho é biônico, como ele falou, né? Eu estou dentro de um território que o único que não tem sistema municipal de cultura ainda implementado é esse, né? Uruçuca. Mas aqui nós criamos, há cerca de 4 anos, um fórum permanente de cultura. Esse fórum agrega todas as modalidades artísticas e também os fazeres culturais, e ele tem 3 diretrizes assim que a gente vai caminhando. Diretrizes não, princípios, né? O princípio da independência da sociedade civil dentro desse processo, o princípio de ser um fórum apartidário para poder agregar todas as instâncias e questões relacionadas ao campo da cultura dentro do município, e também a autogestão, né? Então, a gente se compromete a fazer uma reunião mensal, que é, na verdade, abrir um espaço para que todas as pessoas que trabalham com a cultura do município possam se manifestar, já que a gente aqui não tem sistema, a gente não tem plano, a gente não tem conselho, a gente não tem fundo, toda a arrecadação da área de cultura aqui vai para o gabinete do prefeito, que investe a seu bel interesse, né? E, por outro lado, foi esse Fórum Permanente de Cultura que conseguiu a promulgação da lei municipal que regula o sistema municipal de cultura. Foi a sociedade civil, de forma, assim, tateando, de forma até muito intuitiva, enquanto não tínhamos, nesse momento, toda essa base que a gente tem agora, e a gente conseguiu fazer com que essa lei fosse aprovada. Então, esse é um exemplo, eu quis compartilhar para reforçar essa questão de como os fóruns permanentes de cultura podem ser importantes dentro do interior. E como a gente também percebeu que nessas instâncias, os agentes culturais eles também atuam como educadores populares, cidadãos, né, sobre cidadania cultural. E aí a gente tem todo esse trabalho de fazer com que os agentes culturais daqui se auto-reconheçam dessa forma, porque muitos trabalham com cultura e nem sabem que estão dentro desse campo, né? Porque é muito realmente intrínseco e natural do fazer dessas comunidades. Então, eu quis trazer essa experiência novamente, agradecer muito por vocês terem compartilhado, e também dizer que é muito massa quando a gente pode trocar essas figurinhas entre os territórios. Boa noite, gente. Valeu muito. Obrigado, Amanda. Palavras preciosas. Pessoal, por conta do horário, acho que a gente esperou um tempinho, né? Aí tem Angels, minha amiga Angélica, de saúde maravilhosa, liderança comunitária, vai falar. Aí depois do momento, eu vou fazer as palavras de agradecimento aos colegas também que apresentaram, se quiserem falar mais alguma coisa, e finalizamos por conta do horário. Combinado? Pode falar, Angel. Abra o microfone, Angel. É o notebook que está devagar, mas vamos lá. Boa noite, gente. Meu nome é Maria Angélica, né? E é isso. Eu entrei pedindo que nossos ancestrais pudessem conduzir, né, a fala de vocês. Acho que cada um aí colocou com muito
sabor o que vem sendo esse trabalho, né? Sendo importante para todo o território, né? Vendo aí Vilebaldo, né? Conduzindo também essa caminhada, né? Um caminho com certeza ancestral que ele carrega dentro dele, principalmente quando se é. O último que falou, Índio, minha querida, eu não sei se é só comigo, mas sua conexão está cortando, a gente não está conseguindo te ouvir. Os outros também estão assim? Esse finalzinho faltou, né? Eu não entendi, não. isso, deixa eu só falar rápido, porque é o notebook mesmo que não está legal. Estão ouvindo? Estamos. Sim, Está ouvindo? sim, estamos. É isso. O irmão Aragonês Fagundes traz toda um resumo aí do que vocês colocaram, e ainda traz toda a grandiosidade do que vocês precisam alcançar, né? Coisas que a gente já vem dialogando lá do MST, de todo esse processo de caminhada. Mas que bom, gente. É isso que faz a cada dia a gente não desistir, né? Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. E tem que estar dentro de nós essa segurança, essa ancestralidade, como árvore, né? Que ela pende, não importa o tamanho, mas com raízes bem fincadas no chão, isso vai permanecer. Né? Algumas pontuações devem ser seguradas com muito acolhimento. E digo a vocês, coloquem mais o sentir, né? Ancestral mesmo dentro desses diálogos. A importância do chegar direto à comunidade, ela é muito boa. Direcione o tempo de vocês às comunidades. Direcione, quanto mais direcionarem o tempo de vocês à comunidade, é mais saboroso. Não dá para se gastar tempo mais acendendo sóis de políticos que não querem a nossa caminhada, né? E irmãos, coloquem isso como certo, essa questão de levado, acho que trouxe já para a saúde, dê suporte às comunidades, de ver essas questões da cultura de cada um, né, das suas potências, né? Quando faz inscrições da cultura, eu fico meio embolada, fico me coçando, porque cada um tem um poder dentro de si. Eu enxergo isso hoje, voltando para dentro da educação, fazendo só um pouco, que eu acredito que é base, que é o autocuidado e sustentabilidade. Para se perceber em nossas crianças, adolescentes e idosos, que eles têm algo para somar. Então, se for olhar em cada um do ser humano, ele tem algo para dentro da cultura. Então, pensar nessa confluência, pensar nesse envolver com muito cuidado. E que a Xalá possa estar na condução
aí com vocês, acendendo sóis, clareando o que vocês precisam permear nesse mundo. Axé, né? E que vocês consigam chegar onde vocês têm como objetivo, né? Muito obrigado, Engel, por suas palavras. E aproveitando a deixa, né, enquanto você figura, né, na categoria de sociedade civil, fazer os agradecimentos, né, por conta do nosso horário. Agradeço aqui a presença das nossas tutoras, né, Yara e Carlinha, da nossa responsável do nosso motor, a maravilhosa Wilma. Gratidão, Wilma, pela parceria de sempre. Gratidão aos colegas ATCs, gratidão aos outros membros de grupos, associações, manifestações culturais, sociedade civil dos territórios, né, aqui defendidos, aqui representados. Dizer que é uma felicidade muito grande e a gente não pode finalizar esse momento, esse círculo de cultura, sem dizer que o próprio programa de agentes territoriais de cultura é uma política pública. E política pública não é favor, é direito. A gente precisa fortalecer esse discurso, fortalecer esse entendimento entre os meios, porque infelizmente chega de maneira fragmentada, que é um pouco do que a minha querida Maria Angélica que falou para a gente. Muitos políticos usufruem dessas políticas públicas como um manifesto particular. E cabe a nós, enquanto agentes, enquanto artistas, enquanto fazedores de cultura, e agora representando esse programa belíssimo, que é uma parceria do Ministério da Cultura com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que são duas potências nacionais, fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Acho que a gente merece sempre estar recobrando no nosso meio social a importância do Ministério da Cultura, a importância dessas ações, porque política também, cultura também é política, fazer cultura é fazer política, mas não uma política alienada, uma política para o povo, uma política, como defendemos aqui nesse momento, descentralizada. E a gente tem a nossa força de identidade, de memória, mas que quando a gente visita essas pessoas, principalmente de zona rural, que é o que contempla a maior parte territorial dos nossos espaços, as pessoas nem sequer fazem ideia de que elas estão fazendo cultura. Onde estão as nossas benzedeiras nos editais? Onde estão os nossos vaqueiros? Onde estão os nossos membros de assentamento? Onde estão os nossos ribeirinhos? Onde estão as nossas cirandeiras? É interessante, e para finalizar minha fala, e em gratidão aos colegas, e claro, eles querendo falar, eles falarão posteriormente, eu preciso trazer a minha fala Chimamanda, onde ela fala do perigo de uma história única. Cultura não é para ter uma única narrativa, cultura é para ter várias narrativas. Nós estamos lidando com direitos, e direito é uma coisa séria. Viva a nossa cultura, viva a nossa arte, viva as nossas tutoras, a nossa coordenadora, viva o Ministério da Cultura, viva o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que possibilita essa ação e tantas outras. E viva nós! Nós merecemos, é juntos, é no coletivo que vamos conseguir colocar em prática os nossos sonhos, porque nossos sonhos não são individuais, são sonhos coletivos. Abração, pessoal, gratidão. Meus colegas queiram falar alguma coisa, sintam-se abertos, sintam-se à vontade. Eu não posso esquecer, gente. Alguém tira o print dessa foto. Desculpa, Lívia. Bora tirar o retrato que chega o final, o povo vai saindo. Tira aí, Thales. Tira um print aí, ou algum outro colega. Itamar, saudade de você, meu querido. Só agradecer, gente, pela noite aí, pela confluência, pelo pessoal que entrou aí, que ouviu, que participou. Só gratidão por essa noite. Mais algum colega? Encerramos aqui, então. Já tirei o print. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Agradecido. Eu agradecer a todos aí, todos que entraram, todos que eu consegui enviar e conseguiram entrar, ficaram um tempo e saíram também. Beleza aí. Vamos para o próximo agora. Bom rever vocês também, viu, Itamar, todo mundo aí. Seja breve o próximo, viu?
Eu compartilho, mano. Valeu, então. Boa noite para todo mundo. Valeu, Aragonês. Daqui a 15 dias, gente, o próximo. Boa noite, gente. Grande abraço. Boa noite. Beijo, meu filho. Nilton, Ellen, Amanda. Beijo. Beijo. E a todos que eu não esqueci o nome. Valeu, galera.